Então bora lá, pessoal, só relembrando, semana passada nós fizemos médico e paciente. Para exercitar médico e paciente, eu pedi que vocês fizessem a matrícula, porque matrícula é a mesma coisa do médico e paciente. A diferença é que a matrícula desmatricula, que foi o que eu pedi para fazer com o médico e paciente. Então são atividades equivalentes, né? Se você fez uma, tanto faz. Se você sabe desmatricular do médico e paciente, você pode entregar lá, porque é a mesma coisa daqui, só muda o nome. Então lá, um médico tinha vários pacientes e o paciente conhecia os seus médicos. Aqui é a mesma coisa, uma disciplina tem vários alunos e um aluno está em várias disciplinas. Então nós podemos criar alunos, nós podemos criar disciplinas e nós podemos mostrar tudo, né? Esses são os nossos alunos e essas são as disciplinas dele, nenhuma. E essas são as nossas disciplinas que não tem nenhum aluno. Quando eu faço uma matrícula, coloco o Bruno em FUP, APS, PO, a Alice em FUP, PO e o Edson em FUP. Tá. Quando eu mando mostrar tudo, então a Alice está em FUP, PO, o Bruno em FUP, APS, PO e o Edson em FUP. E o contrário, né? Em APS nós temos apenas o Bruno, em FUP nós temos a Alice, o Bruno e o Edson, e em PO nós temos a Alice e Bruno. Mesma costura que nós tínhamos na outra atividade. Você insere um, ele insere de volta. A única coisa que eu pedi para vocês adicionarem no código que a gente já deu, que já está dado, é o processo de remoção. Então, se eu removo a matrícula do Bruno em PO e APS, o Bruno vai ficar apenas com FUP. Então, o Bruno fica apenas com FUP, sai de PO e sai de APS. Então, uma dúvida aqui. Se eu clico com uma opção dinâmica, certo? aí eu adiciono exatamente a pessoa na lista, né? Em mais de uma lista. Tipo assim, uma pessoa nas disciplinas FUP e PO. Tá. Quando eu deleto a pessoa em si, certo, automaticamente já não sai de tudo que eu fiz? Não. Cara, você vai passar a apontar para... Não. Você continua apontando para o endereço de memória, que agora não mais te pertence. Você continua apontando para o mesmo canto. Que no caso você poderia considerar como lixo. Então, se a disciplina guardava referência para a pessoa, e aí você simplesmente vai lá e dá um delete na pessoa, o endereço que ela apontava continua o mesmo. Eu continuo apontando para o endereço 400, que antes continha uma pessoa. Agora pode conter qualquer outra coisa, porque eu devolvi ele para o sistema operacional, o sistema operacional pode ter alocado para outra coisa. Tá. Ok? Uma outra dúvida. Quando a gente separou os arquivos do hospital, doutor e MEI, a MEI ela importa o H do doutor e do hospital. Certo? Quando ela importa, não importa a ordem, né? Não importa a ordem. Não importa. Por que é que eu tenho, quando eu declaro lá a classe paciente, eu tenho que pôr class doctor nesse arquivo? Certo. Se, caso ela pegue a ordem dela ler primeiro o doctor, ela já conhece o doctor e todos os cantos conhecem tudo. Quando chega no paciente, ela passa a não conhecer. Então, bora lá. Vamos para cá. Então, como é que é a nossa estrutura? A gente tem um arquivo chamado médico.h, tudo bem? A gente tem um paciente.h, a gente tem o médico.c, a gente tem o paciente.cpp, tá certo? CPP. E a gente tem a MEI. E aí você faz a mesma coisa com H, HPP? Não, a MEI não. A MEI ela... Não, usa H, HPP? Não, pode deixar assim. Então vamos lá. Você tem que escolher onde você começa, porque você não pode fazer o médico incluir o paciente inclui o médico. Porque senão você vai ter uma dependência cíclica e aí você não consegue resolver. Então, você escolhe um local para começar. Então, por exemplo, vai ser aqui. A gente vai começar pelo médico, né?
Tanto faz, você pode começar por qualquer um, não faz diferença. O médico tem pouco, eu acho que o médico tem menos coisas para ser armazenado. Não, os dois são praticamente um espelho do outro. Tá. Nesse tipo de atividade, os dois são espelhados, né? É só para a gente aprender a fazer a dependência cíclica. Um exemplo que a gente fez em sala, só para a gente misturar as coisas, você começou com o paciente. Então, o paciente... Tudo bem, tanto faz. Só para a gente... Tá. Então, o paciente vai fazer o Ford Declaration, né? Ele vem aqui, class, médico. Médico existe. Não vou defini-la agora. Não vou declará-la agora. Simplesmente eu sei que ela existe. Ok? No paciente.cpp, você dá um include de paciente.h. Você dá o include do médico.h. Tudo bem, aqui é só... Tudo bem? Agora você já pode utilizar tudo que o paciente sabe e tudo que o médico sabe. Aí a minha dúvida é essa daí. Por exemplo, se o paciente está tendo include do médico e do paciente, por que é que no paciente H precisa começar a declarar o médico se quem precisa é o CPP e ele já conhece o médico dele? Tudo bem, mas aqui, quando você vai fazer ADD médico, você precisa que essa variável, que o compilador entenda que isso daqui é uma classe. Mas ele já lá no include do CPP... Não, mas você não está olhando o CPP. O CPP vai ser utilizado no módulo do CPP. O módulo da main, ele vai ter o quê? Vai incluir também. Include paciente.h. Você tem que pensar que os módulos são compilados separados. O módulo precisa saber tudo o que ele precisa para poder verificar se ele está correto ou não. Exato. Então, na main, você tem o paciente.h. Aí, quando você pula lá para o paciente.h, você sabe, classe médico existe. Existe, eu só sei disso. Por isso, eu posso receber um endereço de médico. Mas eu não posso, por exemplo, aqui dizer médico.nome, porque eu não conheço o nome do médico. Aí, no caso, lá na main, você vai importar só o H do paciente ou também do médico? Também do médico, que eu preciso de ambos. Mas ele vai usar os dois, um para inserir o médico e o paciente, vai ser dividido, né? Preciso de ambos, ok? Eu tinha entendido essa parte de que quando você dava include, ele fazia uma cópia, né? Exato. Se ele tiver uma cópia do médico e uma cópia do paciente, ele conheceria o médico na hora de... A main conhece ambos. A main conhece ambos. O H é que não conhece. Exato, o paciente.h que sabe apenas que o médico existe. Eu fiquei com uma dúvida. Ó, quando você chegar aqui no médico.h, aí você faz o include de paciente.h. Médico sabe que paciente existe como ele é. Ok? Porque você não pode fazer o médico incluir o paciente, aí quando você chega bem aqui no paciente, você faz o quê? Inclui o médico. Que inclui o paciente, que inclui o médico. Que inclui o paciente, que inclui o médico, que inclui o paciente, aí você tem o que a gente chama de dependência cíclica. Que numa linguagem compilada, como C e como C++, você tem que resolver assim. Porque o processo é linear. Quando você está com Java, com Python, aí você não tem esse tipo de coisa, tá certo? Porque ele não é nessas etapas. Compilação de módulos, linkagem, é um processo diferente. Mas aqui você precisa tratar a dependência cíclica. Tudo bem? Se o tal do se não der, aí não teria problema ter dado o quê? O paciente inclui o médico, você não colocou. Se eu colocar paciente, inclui médico. Você não pode. Mas colocar os guardiões, não pode. Não pode, não adianta. Porque você vai ter, na hora que se você chama o paciente chama a inclusão do médico. Aí o médico chama a inclusão do paciente, que chama a inclusão do médico, que chama a inclusão do paciente. Mas não dá o se não deve define? Não resolve. Como é que isso acontece mesmo para ocorrer assim? Como é que isso acontece? Quando você tem duas classes que não é hierárquico, uma precisa conhecer a outra.
paciente precisa saber como é que é o médico para funcionar e o médico precisa saber como é que é o paciente para funcionar. Você não pode fazer paciente inclui médico, médico inclui paciente, você tem uma dependência cíclica. Isso numa linguagem como C e como C++. Exato, você escolhe um dos dois para fazer o Forward Declaration. Aqui dentro você deixa apenas os métodos, ok? E aí você deixa para lidar com o médico, médico.nome dentro do CPP. Ok? Dentro do CPP. Então, dentro do CPP, você faz médico.nome. Dentro do médico.cpp, aí você faz lá paciente.nome. Se você fosse colocar num arquivo só tudo, a ordem seria mais ou menos essa, né? Que é a ordem que o compilador faz. Você começa com o Forward Declaration, Forward. Depois você pode colocar o... Cadê o paciente? Eu fiz alguma... Paciente.h. Aí depois você tem o médico. Paciente.h. Paciente não conhece médico. Médico.h. Ok, médico conhece paciente. Como médico conhece paciente, já posso colocar todos os métodos do médico. Ok? Se fosse tudo num arquivo só. Depois que você conhece o médico, ou aqui, aí você pode fazer os métodos do paciente que dependem de conhecer o médico. Então, pessoal, vocês têm que fazer isso daqui pelo menos uma vez. Vocês têm que colocar a costurazinha, colocar os dois, colocar o forward, entender como é que é o fluxo que o compilador faz. Ah, beleza, funcionou. Você tem que fazer isso daqui pelo menos uma vez para pegar o macete, o jeitinho, né? Diz. Lá no ato de excluir, que vai percorrer as listas de cada um e excluir aquele elemento que eu deletei. O delete, o destrutor vai fazer tudo isso, ou eu crio uma função preliminar que chama o destrutor. Tu tá falando de qual? Porque a gente tem... Quando eu dou um delete, ele chama o destrutor, não chama? Chama. Aí na hora de chamar o destrutor, dentro do destrutor é que eu mando ele procurar as listas e eliminar, ou eu faço isso na função. Tá, então bora lá. Vê como é que eu faço aqui pra vocês. Vamos continuar aquele que a gente começou semana passada, que a gente faz o projeto, tá? Dropbox, Gits. Oi. Eles são iguais. Pode ser qualquer um. Eles são iguais. A diferença é que esse daqui pelo menos está com a descrição de entrada e saída, né? Por exemplo, para não ser muito braçal, só você fazer um controle de laço, de criar vários alunos numa linha só, ou de fazer matrícula com vários alunos numa linha só. Mas aqui já tem o teste para você saber o que é esperado de entrada e de saída, tá? Aí criar e colocar nos devidos repositórios, matricular fazendo as costuras, desmatricular desfazendo as costuras e remover com certeza desfazendo as costuras se é que existem. Então vamos CD paciente, vamos usar aqui o QT. Sem apagar a criatura. Não poderia usar a função dentro da outra? Não estou entendendo. Poderia usar o desmatricular dentro do remover e depois apagar a pessoa? Sim. Olha lá, pessoal. Vamos ver onde foi que a gente parou aqui. Tá, eu nem sei se a gente conseguiu colocar. Nós só baixamos do site, não foi isso?
e colocamos o que tinha no site para rodar. Baixamos do site e colocamos separando nos arquivos. Ok? Então nós temos que esse daqui era o modelo do site. Nós criamos 3 pacientes, 2 médicos. Fizemos os médicos adicionarem os pacientes, que fez a referência cruzada. Mostramos médicos e pacientes e deletamos. Ok. Então, esse é o médico.h. Esse é o paciente.h. Está aqui o for declaration. Ok. E é isso. O getName está dando return. Isso deveria ir lá para o CPP? O getName pode ir se quiser. Você pode mandar ele para lá, né? Não está aí. Né? Ah, tá. Eu tô usando. O construtor fica também no H? Ó, se você está num projeto, assim, eu já vi vários tipos de projeto. Por exemplo, no projeto do Moodle, que é o que o pessoal utiliza para... Vocês já usaram o VPL no Moodle? VPL, se não fizeram FUP recente não, né? Você faz aquelas questõezinhas e tal. Então, uma vez eu fui mexer no código dele para fazer umas alterações. Como é que eles fazem? Como é que é o modelo que eles fazem? Eles colocam todos os .h, tipo assim, todas as declarações, colocam tudo no arquivo só. Primeiro colocam todas as declarações das classes que eles precisam e aí depois eles colocam todas as implementações, para não misturar uma coisa com a outra. Ok? Então, ficaria como se fosse assim. Um único arquivo gigante também. Aí aqui eu teria... utilizando o nosso modelo, né? Eu começo com quem? Começo aqui. Começo com o paciente. E aqui eu colocaria só as declarações. Aí depois eu faço a class doctor. E aí eu coloco as declarações. E agora eu vou para as definições do método, né? Então, eu estou dizendo assim, o construtor, ele entra na declaração ou na definição? Não, aqui você faria só patient. Aí aqui, por exemplo, aqui você vai colocar public. E os métodos privados são o quê? Um vector de doctors. Ok? Aí aqui você vai para o construtor, para a definição do construtor. Patient. Escrevi alguma coisa errada, não? Ah, o E, né? Coloquei o E aqui. Patient. Não tem o que implementar, não. O paciente tem o quê? Nome? String. Nome. Pronto. Tem um monte de ponto e vírgula. Tá faltando um monte de coisa, né? Assim, tô só dizendo como seria a estrutura. Vector. Tá faltando o using namespace. Falta um monte de coisa aqui, né? Using namespace std. Então, aqui... Ó, seria a mesma coisa pro doutor. Cadê? O que tá faltando? Onde? E o doutor tem patient. E aí eu faria os construtores. Aqui é um string nome. E aqui teria todos os métodozinhos definidos.
Isso se você estivesse fazendo um projeto para divulgar o seu projeto. Só que esse tipo de redundância, tá vendo? Se você for fazer, se você quiser fazer, faça com o editor que dê suporte, tipo o Qt. No Qt você vai lá e coloca retirar da classe, colocar de volta na classe, mandar para o ponto H, retirar do ponto H. Porque ficar fazendo esse tipo de coisa na mão é muito braçal, é muito chato, é muito demorado, tá certo? Então, vocês podem fazer no arquivo só. Eu peço que vocês façam pelo menos uma vez em arquivo separado, só para você entender como é a lógica. Mas se vocês precisarem fazer dependência cruzada num outro projeto, vocês não precisam ficar fazendo esse monte de coisa de redundância. Pode fazer só o mínimo necessário. Por exemplo, mínimo necessário seria, coloca os métodos todos aqui. Agora, se tem um método que você realmente precisa do outro, por exemplo, toString do paciente que tem que mostrar o nome dos métodos. Como esse toString aqui precisa do nome dos métodos, dos médicos, você não pode fazer ele aqui. Então você vai fazer onde? Fora. Depois do médico. A única coisa que ficaria fora nesse modelo seria esse toString aqui. Porque nesse caso é o único médico, é o único método de paciente que precisa saber algo do médico. O adicionar médico não precisa saber nada do médico, é só pegar o ponteiro e guardar no vetor. O remover médico não precisa saber nada do médico, é só remover o ponteiro. O desmatricular também não precisa e por aí vai. Agora, o mostrar paciente, que precisaria saber dos nomes dos métodos, não tem como ficar aqui, porque aqui eu ainda não sei o que o médico tem. Então, você que não fez nenhuma vez, tente fazer uma vez. Você pode até partir daquele modelo que já tem no site, que é o modelinho um arquivo só. Cadê? A internet está ruim. Learn de CPP, que é o modelo, acho que o nome é associação. Você parte desse modelo e aí você separa utilizando a técnicazinha que a gente utilizou aqui. Médico.cpp conhece médico.h. Médico.h pode conhecer o paciente, porque começou lá. Como ele conhece o paciente, ele pode, por exemplo, implementar todos os métodos aqui, porque ele conhece o paciente. Paciente.cpp pode conhecer todos os .h, porque todo mundo pode conhecer os .h. E o paciente.h, como não conhece o médico, ele é o único que é limitado a não poder trabalhar com os atributos nem os métodos do médico, porque ele não conhece o médico. Sucesso? Ok? Então, se vocês não fizerem, pelo menos uma vez, vocês não vão saber fazer, porque são muitos detalhezinhos. Tudo bem? Não adianta eu falar. Tudo bem? Querem terminar isso daqui? A gente pode fazer o seguinte, eu continuo cobrando a atividade, porque se vocês não tentarem fazer a atividade, olhar para mim fazendo, não adianta. Vocês têm que tentar, vocês têm que sentar lá, vocês têm que pensar, tem que ter aquele momento em que a tua cabecinha vai começar a ferver, perguntando, meu Deus, o que é remover um paciente? Eu vou remover quem do vetor de quem? Cadê esse cara? Em qual repositório está essa criatura? Não dá não nó na cabeça de vocês quando vocês estão pensando nisso? Eu vou em qual repositório? Eu vou no repositório de pacientes, repositório de médicos. Esses médicos estão no repositório de médicos ou estão no vetor dos pacientes? Então, esse tipo de abstração que você só pega quando está com seus dedinhos tentando escrever, que é a relação de, como eu quero remover um paciente, eu quero remover ele do repositório de pacientes. Mas antes, eu vou pegar o paciente do repositório de pacientes, vou em todos os médicos desse paciente, remover o vínculo e aí sim, para não criar inconsistência, eu me livro desse paciente. Vamos ver se esse negócio aqui está funcionando e a gente parte desse modelo aqui, tá? Vou fazer, mas não é porque eu estou fazendo que você vai copiar e colar dentro do seu projeto. Estão entendendo, meu povo? Eu vou fazer porque eu sei que isso daqui é uma coisa que é complicada, que a gente vai estar mexendo com o repositório, e aí daqui a gente já vai colocar herança aqui em cima. Então, vamos acompanhar. Então, bora lá. Vamos ver se esse negócio aqui funciona primeiro. Make. _main. Ok. Então, pelo menos está costurado. Consigo adicionar todo mundo. Vamos ver se eu consigo remover.
Atualmente, quem está adicionando os pacientes são os médicos, porque esse projeto foi feito naquele esquema de entrada única. Dentro do paciente é privado o método de adicionar médico. Lembra disso? Então é privado de um lado para eu só ter um ponto de entrada. O ponto de entrada é o médico. Se vocês estiverem viajando, vocês avisam, certo? Porque senão vocês só vão começar a viajar mais e mais longe. Vocês devem estar aqui por cima da UFC. Aí vocês vão que nem o drone do Alberto, né? O drone do Alberto é uma piada interna, que o Alberto tinha comprado um drone novinho, o professor Alberto, que está afastado de doutorado. Só para a gente desopilar, tá? E aí ele trouxe, mostrou para todos os professores, assim, para o pessoal que estava aqui, ficou todo mundo super ansioso e tal. Vamos testar. Aí foram lá para o meio do mato. E aí o Alberto disse, não, eu nunca mexi nisso não, eu tenho medo. Aí o Wagner disse, deixa eu ir. Para vocês relaxarem, tá? Relaxa, solta pra gente começar. Aí o Wagner disse assim, vai Alberto, solta ele. O Alberto soltou e o Wagner começou a acelerar. Aí ele soltou o botão, aí ele ficou subindo e descendo. Aí ele subiu, aí ele soltou o botão e ele continuou subindo. Aí ele soltou o botão, ele continuou subindo. Aí ele soltou o botão e mexeu, ele continuou subindo. Aí tirou as pilhas, o bicho continuou subindo. E subindo. E nunca desceu. Nunca. Tanto que virou uma lenda, porque esse drone nunca desceu. Nunca encontraram esse drone. Não sei se ele foi pra cima das pedras, se um urubu encontrou com ele lá em cima e disse, e aí drone, eu vou te levar pra minha casa. Foi abduzido, não sei, mas a verdade é que só ficou o controle. Claro que o Alberto aí mandou um e-mail, solicitou outro, porque foi um defeito de fábrica, porque esses drones, eles têm um controle de segurança que na hora que ele perde o contato, né, na hora que ele perde a ligação com o controle, acabou pilha, etc., ele é para começar a descer. Então foi um defeito de fábrica que ele deve ter dado um curto, ligou lá os motorizinhos e foi-se embora, né? Então eu acho que o Alberto conseguiu outro, ganhou outro de presente. Bora lá. Acho que sim. Tá gravando. Bora lá. Só pra gente desopilar. Então, vamos aqui. Nós temos médico.h e paciente.h. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é a descostura. Onde é que nós fizemos a costura? Bem aqui, adicionar médico. Que adicionar médico é privado. Então vamos lá e agora eu vou colocar o quê? Void RM Doctor. E eu preciso de quê para remover o doutor? Né? Doc ID, né? Quero remover esse médico. Bora lá. Agora que eu estou no paciente.cpp, eu vou paciente.h, eu vou para paciente.cpp. Como é que eu removo esse médico? Perfeito. Peixe. Como é que eu removo esse médico? Primeiro vai procurar na lista de Caso se esse cabinho existe, se ele existir, eu removo da lista. Paciente precisa pedir para o doutor removê-lo? O paciente aqui tem que dizer, ei doutor, me remove? Sim ou não? Exato. Aqui eu não preciso, porque como esse cara é privado, eu sei que o desvínculo começou do outro lado. Tudo bem? A gente está fazendo um ponto de entrada. O doutor faz tudo. Então, como o paciente tem adicionar e remover privado, só chegou aqui porque começou do outro lado. Se começou do outro lado, o doutor vai ser responsável por remover esse paciente ele mesmo. Tudo bem? Então, aqui basta descobrir quem é esse elemento e acabar com esse elemento. Minha sugestão é que ao invés de fazer
o vector, vocês usem os mapas, que aí fica até mais fácil de remover por chave, né? For int igual a 0, size t igual a 0, e menor do que mdoctor.size e mais. O que é o teste que eu faço? Se mdoctor na posição i, isso é um ponteiro, né? Ponto getName foi igual a doc id. Se o que eu quero remover é esse doutor, então como é que eu tiro esse cara do vetor? mdoctor.erase quem? mdoctor.begin mais i. E aí, break ou então return. Ok? Claro que a gente podia dar uma melhorada nos controles, colocar um booleano aqui, verificar se deu certo ou não deu certo. Aqui seria bem interessante verificar se ele já não existe, para evitar que o doutor ele tenha duas entradas no vetor. Ok? Então, o que a gente poderia fazer? Para cada doctor em mdoctor, para cada doutor, se doctor.getName foi igual a doc seta getName. Se eu achei já no vetor alguém com o mesmo nome, então não precisa inserir. Se eu não achei, insira esse colega. Ok? Tudo bem. Estou fazendo com um ponto de inserção. Então, o paciente só termina o processo. Vamos começar o processo onde? Lá no doutor. Então, vamos lá para o médico.h. Tem um adicionar paciente. Vou fazer também um remover paciente. Remover paciente. Para remover o paciente, o que é que eu faço? Removo o paciente se ele existir, e existindo, eu tenho que mandar também desvincular do outro lado. Ok? Então, bora lá. Como eles são muito parecidos, eu vou até aproveitar o for aqui. Só que aqui não é mdoctor, é mpatient. Para todos os pacientes, aí eu faço. Se o paciente dessa posição tem esse nome, então o que é que eu faço? Eu posso dar de cara o erase aqui? Porque se eu removo, se eu apago, se eu tiro o cara do vetor, então eu não consigo, eu perco a referência, né? Mpatient. Então, encontrei o meu amigo? Encontrei. Agora eu, por exemplo, desvinculo ele. Só que aqui não é pat, é o que? Mpatient na posição I. Ops, tem um. Procurei o elemento, achei o elemento. Desfiz o vínculo do outro lado e apago. Ah, professor, mas eu queria fazer depois. Tudo bem, desde que você salve a referência. Tudo bem? Então... Como é que funciona esse desvincular? Assim, ó.
Pera aí. Deixar como estava que era mais fácil. Então bora lá. Então vamos entender aqui, ó. Você tem aqui 3 pacientes e 2 médicos, tudo bem? Então, quando você faz D1.add paciente, atualmente você tem o Dave, aqui é os pacientes. Quem são os pacientes? Você tem atualmente o Dave, o Frank e a Betsy. E quem são os médicos? Doctor. Você tem aí o James e o Scott. Quem é que está na lista desse cara? Ninguém. Desse daqui ninguém. Desse daqui ninguém. Desse daqui ninguém. E desse daqui ninguém. Qual é a primeira ordem que você dá? Ó, médico 1, adicione o paciente 1. James, adicione o paciente Dave. Aí você vai lá para o método do médico. Tudo bem. Médico, adicione o paciente. Qual é a primeira coisa que ele faz? Adicionar o paciente. Então, deixa eu quebrar aqui em duas. Split right. Ok. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é adicionar o paciente. Então, ele vai lá e coloca o Dave na lista dele. Qual é a segunda coisa que ele faz? Pedir para o paciente o adicionar. Aí a gente pula para cá. Aí o que é que o paciente vai fazer? Verificar se não tem o James na lista dele, não tem o James e adiciona o James, retorna para o método do médico, que retorna para mim. Pronto, voltou para cá. Tudo bem, então vamos nós. A gente está aqui nessa instrução, tá? Se vocês quiserem a gente debuga já já. Então a gente pede James, que é o médico D1, adicione o Dave. Prefiro o nome em português. Ana, Bia, Cid, o nome de pessoa com D e 3 letras. Hã? Não, com 3 letras só. É, de Diolinux, né? Tudo bem. E com E... Eva. Ok, tudo bem. Então a gente tem os doutores, as médicas A e B e os pacientes C, D e E. Então o primeiro comando é doutora A, adicione o paciente C. Aí eu pulo para o médico adicionar paciente do médico. Cheguei aqui. Aí o primeiro comando que ele faz é, deveria verificar se já não tem esse paciente. Tudo bem? Tá faltando isso daqui, né? Verifica se não possui esse paciente. E aí inclui o paciente no vetor dele. Então, bem aqui vai aparecer quem? C. O segundo comando que ele dá é, querido paciente, me adicione como seu médico. E aí pula bem para cá, para o método do paciente. O paciente verifica, eu já tenho esse médico? Não. Então, o paciente adiciona o médico na lista dele. Então, quem é que vai aparecer bem aqui? Ok. Aí a gente vai para o segundo comando, né? Médico 2, que é a Bia, adicione o paciente 1. Então, a Bia verifica, tem o paciente 1? Não. Então, ela vai lá e adiciona C. E aí, a Bia manda o C a adicionar. Então, o C, que é o Cid, vai lá e adiciona a Bia. Ok? Aí, vai lá, médico 2, adicione o paciente 3. Então, médico 2, que é a Bia, vai adicionar o paciente 3, que é a Eva. Então, a Bia vai lá e adiciona a Eva
e manda a Eva adicionar a Bia. Tudo bem? Desvincular é o mesmo processo, só que a gente está fazendo ao inverso. Então, por exemplo, se eu pedir D1 remova o paciente 1, ok? Porque o método remover paciente é público. É o único método público. Então eu vou dizer assim, D1 remova o paciente 1, aí ele vai verificar. Eu tenho esse paciente 1, né? Que no caso aqui, como eu estou usando as chaves com nome, né? Remova o CID. Aí ele vai verificar. Ei, eu tenho o CID? Começa a procurar na lista dele. Encontrou o CID? Encontrei. No caso, não tem. É. Não tem. Tem. Ah, é verdade, porque é uma lista por médico e Uhum. Ó, o D1 é o A. Mas aí quando tu remove... Deixa eu mudar os nomes aqui para ficar mais fácil. Então, esse daqui é o MA. Quando tu remover o MB. CID, que é paciente da Ana, tu tem que remover automaticamente lá em cima. Uhum. Aí tu vai tirar aqui a Ana faz parte do CID. Exato. Então eu estou dizendo, Ana, remove. Agora eu estou fazendo assim, Ana, remove o CID. Aí aqui no método da Ana, tá aqui, ó. Ela vai procurar, tenho algum CID? Opa. Não, ele vai para o médico, né? Cadê? Pronto. Cadê? Aí ele vai procurar, eu tenho algum CID? Ok, achei. Entrei no IF, tenho um CID. Então ele vai pedir, CID, eu não sou mais sua médica, me remova. Ele pula lá para o CID. O CID acha a referência da médica e remove a referência. Aqui, ó. CID acha a referência da médica e remove a referência e aí retorna. E aí a médica faz o que com a referência do CID? Professor, Diz. da maneira que você está fazendo aí, vai ser na main, não, o controlador que seja, que vai alocar a memória e depois de tudo isso, desalocar. Se isso fosse acontecer dentro do... Não, peraí. Aqui a gente não tem alocar e desalocar. Porque aqui eu estou só descosturando. Eu não estou removendo... Você alocou ali em cima. Hã? Você alocou, deu new para Tudo bem. Mas você imagina que esse new, esse elemento que foi criado, ele está salvo no repositório de médicos, ok? E ele está salvo no repositório de pacientes. Tá, e por enquanto você só está removendo... Por enquanto eu só estou tirando um da lista do outro, eu estou só desfazendo a costura. Eu não estou removendo do sistema. Na hora que eu for remover do sistema, eu realmente tenho que dar o delete na memória. A minha dúvida é, e aí você está fazendo na main a alocação, aí faria a desalocação na main. Uhum. Mas agora você quer fazer a alocação da própria classe alocar e desalocar. A gente chega já lá, tá? Tá falando fazer o shell? A gente chega já lá. Aí a gente vai entender quando é que eu preciso usar dinâmico ou quando eu não preciso usar dinâmico. Aqui você não tem necessidade de qual é o nome? Polimorfismo de classe. Como a gente tinha aqui quando tinha funcionário e professor e STA, etc., que a gente tinha que ter polimorfismo de... Não tem herança aqui. Não tem Tem várias e várias formas de fazer polimorfismo de classe. Uma delas é a herança. Ok? Então, como aqui você não tem polimorfismo de classe, você não vai precisar desalocar. Basta criar a entidade, colocar no controlador e retornar a referência e salvar. A gente faz já com os controladores e com os repositórios. Tudo bem? Ok? Vamos só tirar a dúvida e reforçar essa ideia de costurar e descosturar. Eu sei que isso é complexo, eu sei que a gente tem 2 vetores. Quando vocês tiverem mais à frente um pouquinho, quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo projeto integrado 1, ou então trabalhando lá com banco de dados, vocês vão ver que é o banco que vai fazer esse processo todinho para vocês, tá certo? Vocês vão ver que esse processo de vincular as tabelas e desvincular, e quando eu remover, adicionar o gatilho que vai desfazer para não ficar inconsistente, é tudo o banco que vai fazer. Então o que a gente está aprendendo é entendendo o que é que o banco de dados faz por baixo de tudo. Tudo bem? Aí, claro, você vai ter que entender como é que...
Você vai trabalhar com isso, como é que vão ser as anotações, etc. Mas lá embaixo é isso que está acontecendo. Bem, ok, o processo de costurar. Vamos entender agora o que seria o processo de remover. Tudo bem. Então, consegui... Vamos testar se deu certo remover o paciente? Removi o CID e mandei mostrar tudo de novo. É para aparecer sem o CID. Removendo CID de Ana. Diz. Eu acho que ele vai deixar imprimido, né? O quê? Porque você não está imprimindo o mapa, o vetor, você está imprimindo só a pessoa. Aí não? Não, mas quando eu mando imprimir a pessoa... tem um operator já. Quando eu mando imprimir a pessoa, ele vai lá e mostra todos os nomes dos médicos dessa pessoa. Tá? Vamos nós. Então, a Ana tem o CID, Bia tem CID e Eva, CID está com Ana e Bia, Dio não tem médicos, Eva tem a Bia. Removi o CID, então a Ana fica sem pacientes, Bia continua com CID e Eva, CID agora só está com a Bia, ok? CID só está com a Bia, Dio continua sem ninguém, Eva continua só com a Bia. Vamos melhorar essas descrições que estão muito ruins de ver, né? Vamos fazer só para ele mostrar o nome. Tirar isso daqui. Abre o parêntese, bota as vírgulas e fecha o parêntese. E o outro está em médico.h, não, médico.cpp. Então agora eu abro o colchete, mostro todo mundo e abro o colchete, mostro todo mundo e fecho o colchete. Ponto e vírgula. Vamos ver se nossa vida melhorou. Ok, melhorou. Ana tem CID, Eva, Ana, Bia, Dio sem ninguém, Eva só com Bia. Só consertar aqui esse espaçozinho aqui que fica melhor. Médico, paciente. Ok, agora vamos colocar dentro dos repositórios e a gente entender como é que faz a alocação e quem remove, etc. Pelo menos costurar e descosturar está funcionando. Ok? Então vamos aqui para o nosso joguinho. Para main. Vou criar aqui. Vou criar aqui tudo na main. Então, para não ter que criar os repositórios, eu vou utilizar direto os mapas, vou trabalhar direto inserindo e removendo dos mapas para não ter que criar a classe repositório. Então aqui eu vou precisar da classe map. Ops, include map. Então vamos nós. Preciso... Por que ele está reclamando? Tá. Preciso agora do meu amigo controlador. Class controller. O que é que o meu controlador tem? Tudo bem, os métodos básicos, né? Public void shell, que recebe uma linha.
Tanto faz. Eu estava fazendo assim com o Cout aqui dentro para ficar mais straightforward, né? E void exec. Exec a gente pode roubar do outro modelo, né? Void exec. Aí vamos lá. O que é que ele tem de atributo? Ele tem um mapazinho de string para paciente, doctor. para ponteiro de doctor. Você precisa fazer polimorfismo aqui dentro? Não. Então você pode deixar como estático. E aí você não tem que fazer alocação e desalocação. Quando você tem várias classes diferentes tratadas como a mesma classe. Por exemplo, quando a gente tinha... Exato. Quando eu olhava para vagão de pessoas e vagão de animais, tudo como se fosse vagão. Eu estou fazendo polimorfismo de classe. Eu estou tratando classes diferentes, vagão de pessoa e vagão de animais, como se fossem a mesma coisa, vagão. Ok? Então aqui a gente não vai ter várias coisas diferentes sendo tratadas como médicos. Então por isso eu posso deixar como estático. Tá certo? Então vamos para aqui que esse pulinho aqui... Seria o caso de um paciente, de um médico que também né? Que é onde a gente vai chegar já já. Que vão ser funcionários. Tá certo? Médicos, doctors, R doc, repositório de médicos, e R pat, repositório de pacientes. Ok, mais alguma coisa? Não, precisa do construtor, né? Tinha gente que estava tendo dificuldade bem aqui, que era o seguinte: utilizava os repositórios, repositório, e aí quando vinha aqui no controlador dava pau no repositório, porque o repositório exigia inicialização. Então, se ele exige inicialização, você deveria inicializar ele aqui, já que ele não tem construtor default. Você poderia dizer o repositório de pacientes guarda paciente. Como os repositórios eles exigiam iniciar com a string, que era o tipo que eu estava guardando, aquela classe que a gente tinha construído, se você não inicializar ele aqui, não vai funcionar, porque ele não tem construtor default. Estou vendo vocês meio mortinhos hoje, o que é? Porque a aula está muito complicada e vocês já estão mentalmente saturados, ou é a saideira do semestre, por isso vocês já estão mentalmente saturados, ou é porque terminaram as eleições e vocês já estão mentalmente saturados. A atividade está usando muitos conceitos que são recentes e pelo menos eu não peguei 100% ainda. Ah, tá. Mas dá para acompanhar. Tem que fazer essa inicialização quando não é constante. Vocês usaram a classe repositório e deu certinho? Em alguns casos exigia você criar um default lá em cima. A questão do repositório era essa. Se vocês olharem uma das atividades, por isso que é um quebra-cabeça, né? Uma atividade vai precisando da outra. Se vocês olharem lá no repositório, tem uma das implementações que a gente fez. A questão era assim, se aí você não colocasse valores default, você era obrigado a declarar aí embaixo. Mas se colocasse default lá em cima, você não precisava... O construtor do teu repositório exigia que você type name definisse o que é que você estava colocando lá dentro, porque aí quando você lançava as exceções, você poderia lançar a exceção dizendo aluno chave tal não existe, professor chave tal não existe, fulano chave tal não existe. Então, como esse cara não tinha construtor default, você não conseguia criar o controlador assim. Você precisaria construir o teu repositório na lista de inicialização. Lembram para que serve lista de inicialização? Para construir todos os elementos que tem que ser construídos antes da tua classe principal? Não? Sim? Não?
Então esquece. Não, é que você falou isso. Você podia fazer duas formas, ou usando this lá embaixo, ou você podia botar os dois pontos e inicializar. Vamos terminar essa matéria, depois eu volto para isso então. Porque senão eu vou meter outra matéria no meio dessa e aí a gente não sai sabendo fazer nenhuma nem fazendo outra. Tudo bem? Vamos ver se a gente coloca isso aqui para funcionar usando os mapas. Esquece o repositório. Tá? Esquece o repositório. Se você conseguir fazer usando o mapa, já é lucro. Tá certo? Se eu não entendi, até hoje eu não sei usar repositório, então use o mapa. Tá? Pelo menos use o mapa. Então vamos lá. Eu preciso construir esses caras antes de inicializar o controlador, porque eu crio o controlador bem aqui, ó. Controller. Tá vendo? Estou criando o controlador. Algum deles aqui exige inicialização prévia, sim ou não? Não. Se eu não inicializar esses caras, eles vão começar com nada dentro. Todos eles têm um construtor default, que é o que? Não bote nada dentro. Eles começam vazios. Se eu tivesse uma classe chamada ponto, ou então trambolho, eu tenho um trambolho TR. Trambolho não possui construtor default. O que é que eu sou obrigado a fazer antes de entrar na lista no controlador? Como esse cara não tem construtor default e aqui dentro todos os elementos já terão sido construídos, você precisa, já que esse cara, esse trambolho, não tem construtor default, construir ele. Então você vai lá e constrói ele, utilizando o construtor dele. Então trambolho é um trambolho que guarda chinelas. Por que é que eu tenho que fazer isso aqui? Esse pedaço daqui até aqui se chama lista de inicialização. Ele serve para você inicializar os atributos chamando os construtores dele. Por exemplo, de novo, é uma matéria. Se aqui eu tenho um vector de int vet, eu posso fazer vet, quero inicializar com vet de string vet. 5 chinelas. Posso fazer isso? Inicializar vetor aqui, chamando o construtor de vet, passando 5 chinelas para dentro do vet? Não, porque aqui eu não posso mais construir. O único lugar que eu posso construir os atributos é aqui, na lista de inicialização. A lista de inicialização é o local onde você chama os construtores dos atributos. Entrou aqui dentro, todos os atributos já foram construídos utilizando o construtor default. Isso é muito importante. Por isso que se você pode, você cria um construtor default para todo mundo. Tudo bem? Então vamos nós. Cheguei aqui, os dois já foram construídos. Controlador precisa inserir algum professor logo de cara? Ou algum paciente? Algum doutor, algum paciente? Não. Então vamos para o shell. String ss, tá, include. Então pessoal, a gente já está em ritmo de festa. Nós só temos mais 1, 2, 3 semanas para terminar o semestre, ok? Estamos literalmente em ritmo de festa. Então vamos dar o gás. Porque se você deixar para fazer os trabalhos, quando tiver faltando uma semana, você vai ter meio mundo de prova no teu cangote. Tá certo? Então, eu gostaria de fazer interface gráfica, mas não vai caber. Porque semana que vem a gente já não vai ter. Então, a gente só vai ter mais 2 semanas praticamente de matéria. 3 no máximo. E ainda tem coisa para ver. Não, sexta-feira não vai ter aula porque pode ter aula, mas a minha experiência me diz que as prefeituras adoram imprensar, então não vai ter ônibus, e a gente já está com a dificuldade de ônibus daqui, né? Acho que ontem foi o ônibus do IF que quebrou, não foi? Não, foi da prefeitura.
Foi o da prefeitura e o amarelinho também quebrou. É porque só estava rodando, ele já estava rodando quebrado. É. Então, assim, eu não vou marcar aula para vir três alunos e para dar conteúdo importante. Então, o que a gente vai fazer é prova na semana que vem. Aí é bom que aí dá a motivação de vocês estudarem os conteúdos atrasados. A prova vai ser parte teórica, parte prática. É um pequeno projeto, mais algumas contextualizações. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, bora lá. String SS, string OP, SS para OP. Se OP for igual a adddoc. Se eu mandar adicionar um doutor, o que é que eu preciso para adicionar o doutor? Para adicionar o doutor, eu só preciso do nome do doutor. Sim ou não? Ok? Vamos fazer em lote isso daí, permitir adicionar vários médicos de uma vez só? Então, adicionar doutor, a gente teria doutor 1, doutor 2, doutor 3. Vários doutores, né? Lembra como é que a gente faz isso? Ok. Já peguei o primeiro, que é o adddoc. Então, agora eu só tenho os nomes dos médicos, né? String name. Enquanto for capaz de retirar de SS para nome, ok. Tenho um nome. Esse diz. Eu ia dizer que não precisava sempre, podia usar o P sempre, né? Poderia usar. O P sempre, só que você não tem Sim, poderia usar o OP sempre, não teria problema nenhum. Tá? Aí agora eu vou inserir esse doutor onde? na lista. Manda adicionar o doutor. Aí quando pegar a próxima vez, ele vai. Eu tô adicionando os médicos no sistema. Eu vou adicionar esses médicos onde? No repositório de médicos. Então, vou lá no rmed. Tá aqui, ó. rdoc. rdoc. Isso daqui é um mapa. Tudo bem? Como é que eu sei se esse médico já não existe para não inserir duplicado? Vamos tentar ser o mais breve possível. Poderia fazer o find, mas assim. Find por string, é mais fácil. Se rdoc.find pelo nome foi igual a rdoc.end. Se não existe, então rdoc na posição name recebe doctor com que nome? Com nome. Não, é string pra pessoa. Nem isso é só string, você tem que passar a pessoa agora. Não, é porque ele não salvou ainda. Não, é porque eu não salvei ainda. Tudo bem. Eu não estou fazendo a costura, eu só estou adicionando os médicos no sistema. Tá? Eu só estou adicionando os médicos no sistema. Ok? Tudo bem. Tudo bem. Perguntinha. Isso daqui é muito importante, tá certo? Muito. Hã? Exato. Então, adicionei um médico, aí ele volta para o A, ele pega outro nome, verifica se já não existe, adiciona outro médico, volta para o A, ele pega outro nome, verifica... Eu não quero mais adicionar médico. Não. O que você vai fazer? Você vai fazer um comando como... Lá no teu shell, você vai fazer um comando como adddoc, quer adicionar o Josué, o Mário, o Lucas e o Breno. Então ele vai pegar a primeira palavra, verificar que é adddoc, ele já entra nesse if. Aí ele vai entrar no while. Enquanto eu conseguir ler palavras, pega a palavra, verifique se já não tem no repositório, cria o doutor, joga no repositório. Estou fazendo o bloco todo de uma vez. Tudo bem? Tudo bem. O que é que acontece muito?
quando a gente tem que fazer esse lance de referências, de cruzamentos, de pegar um ponteiro de um elemento e jogar para um canto e pegar esse elemento e referenciar em vários, esse mesmo objeto médico vai estar em vários pacientes, sim ou não? Ok? A mesma coisa, quando você está no Twitter, eu já vi quase todo mundo é isso no Twitter. Quando você manda um tweet, tudo bem? Esse tweet vai para a linha de todos os seus seguidores, sim ou não? Quando você, epa, caramba, esse tweet não ficou legal. Quando você altera o teu tweet, altera só na tua timeline? Altera na timeline de todo mundo. Só para entender melhor, eu vou ter um ambiente em que eu envio o tweet, certo? para atualizo nesse ambiente. E as pessoas não vão receber esse tweet. Elas vão olhar na lista dela se ela tem a pessoa e ela vai procurar nessa lista de todos os tweets, mas aí fica mais fácil. Não. Claro que quando você pensa no Twitter de verdade, não é implementado com objetos e ponteiros. Tudo bem? É implementado com referência, banco de dados, um escambau. Eu só quero que a gente entenda o conceito de referência. Se você pega o tweet que você fez e copiou esse objeto para a timeline de cada um dos seus seguidores, alterar a tua cópia, muda a cópia deles? Não. Se você pega esse objeto que você criou, bota no repositório de tweets, guarda a referência na tua timeline e a mesma referência você coloca em cada uma das timelines dos seus seguidores, quando você altera o teu tweet, você está alterando quem? Você está alterando todos, porque todos olham o mesmo objeto. Ok? Então o que você não pode fazer, se você, por exemplo, quer referenciar esse médico, não faz sentido, por exemplo, você fazer isso, ó. Doc name e passar esse elemento aqui para os outros pacientes. Esse elemento aqui é o mesmo objeto que você socou dentro do repositório, dentro do mapa, sim ou não? Esse carinha bem aqui, esse doc aqui, é o mesmo cara que está dentro desse mapa? Não. Então, se você quer esse cara que você copiou para dentro do mapa, como é que você pega ele? Tem que pegar ele. Tá aqui. Ok? Ou então, isso daqui te retorna um iterador. Não é verdade? Então, se você faz isso daqui, você tem o médico. Sim ou não? Ó, aqui é o iterador para o médico. Isso é a referência. Só que você está num mapa, né? Então, isso daqui é o iterador para o par. Tem que pegar o certinho. Tudo bem? Certo. Agora você tem quem? O médico ou o endereço do médico? Endereço do médico. O teu repositório é um repositório de quê? De médicos ou de endereços? Aqui é o médico. Nesse caso aqui é médico. Então o second te retorna o quê? O médico. O objeto médico. Isso daqui te retorna a chave, o iterador para a chave, uma posição dentro do mapa onde você tem chave e valor. Aqui você tem... Retorna ali o médico ou a cópia do médico? Não, o médico, porque esse daqui retorna a referência. Retorna a referência. Agora, eu tenho uma referência para o médico, e se você quer o endereço do médico, como é que você faz? E comercial. Então, bora lá. Aqui eu tenho o repositório que eu guardo os médicos. A partir desse repositório, eu encontrei aonde está esse médico. Só que esse médico, ele é indexado por uma chave, que é chave e valor. Se eu quero só o médico, eu acerto o valor, que é o second. Isso daqui é uma referência para o meu médico. Se eu quero o endereço desse médico, endereço desse médico. Tudo bem? Então, esse lance é muito importante. Você entender quem é que tem a posse do teu objeto e fazer com que todos os outros apontem para essa posse. Tudo bem? Então, todos os pacientes vão apontar para o mesmo objeto médico. Esse objeto médico só existe em um único lugar, que é onde? Dentro desse mapa. Se fosse um repositório, dentro desse repositório. Se a gente estiver usando os conceitos que a gente já viu na semana passada, né?
Então, qual é a relação entre o médico e o mapa? E esse mapa aqui? Composição, agregação, associação? Relação do médico, Médico com esse repositório. associação. Médico com composição. Porque quem é que tem a posse do médico? É o repositório. Se o repositório desaparecer, todos os médicos morrem juntos. Não é quem tem a posse, quem guarda a memória. Em C++, isso daqui é bem forte, é bem latente. Em Java, Python, etc., você não está nem aí, porque tem assim, o mau programador, claro, né? O mau programador que não tem a consciência do que é que ele está manipulando, ele simplesmente sai criando coisas loucamente e deletando coisas loucamente e deixa o garbage collector cuidar de tudo. Aí quando você, por exemplo, pega um código que é feito em C e você joga para Java ou C#, o negócio de cara fica 40 vezes mais lento. Ok? De cara, 40 vezes. Se você otimizar muito, você consegue deixar ele só 10 vezes mais lento. Então é brutal a diferença e o preço que se paga pela otimização. Então vamos lá. Coloquei a minha memória aqui dentro. Então esse cara guarda informação. Ok? Coloquei todos os métodos médicos. Vamos jogar os pacientes aqui dentro agora? Então, se foi médico, se não, se foi ADD paciente, a mesma coisa, PAT, de patient. Então aqui é R, PAT. Aqui é R, PAT. Aqui é R, PAT. E o construtor não é doc não. Opa. PAT. Patient. Tudo bem. Tá público? Como é que é o negócio aqui que é o paciente não. Quer construtor, paciente? Cadê? Paciente recebe o nome. Paciente.h recebe o nome. Acho que deu certo. É só porque ele está lento. Só porque ele está lento. Esse lance de colocar em vários arquivos aí acaba demorando mais até para o próprio IDE. No caso aqui não é muito boa não. Ok, vamos dar só um show para mostrar tudo bem? Else if op igual a show. Quero mostrar todos os médicos e todos os pacientes. Então, cout médicos. Como é que eu mostro todos os médicos? Vou ter que passear pelo repositório de médicos para cada par em é o nome da variável. Para cada par em RDoc, ou seja, para cada chave valor, para cada par em RDoc, quem é que eu vou mostrar? Par barra second. Isso daqui me retorna o quê? O objeto. Como esse objeto já tem sobrecarga, já tem a sobrecarga do sstring, basta mandar ele, eu não preciso mandar o toString, nem pegar o getName, nem nada. Ele já tem a sobrecarga do toString para mostrar, no caso do médico, todos os pacientes dele, no caso do paciente, todos os médicos dele. Par, como aqui eu coloquei, como é estático, né? Par.second, endl, a mesma coisa eu vou fazer agora para os pacientes. Para cada par em rpat, cout par.second endl. Não, eu errei o dedo. Então bora lá, cabeça cansada.
Não é? É assim? É X, né? Vai criar arquivo, não? Vai criar arquivo ou editar, não? O quê? Ah, não, esse pode copiar e colar o texto. Tá. Enquanto for verdade... Ah, não, perdão. Aqui... Quando eu puder passar pro fluxo lá, é isso? Enquanto for verdade, se line for igual a end, return, se não, shell de line. Ok. Então aqui na main, tchau, tudo isso. E aí eu vou apenas criar o controlador. Controller. Melhor a gente fazer o primeiro texto. Já passando os nomes, depois para a verificação. Eu ia pegar lá do site. Ah, sim. Ia pegar lá do site. Cadê? Mas é bem facinho. Então, aqui a gente colocou add paciente, add pat, e aqui add doc, add pack. Não faz sentido nenhum. Add doutor. Então, a Alice, Edson, Bruno, Zíbia e Washington. É chinês ele, por isso o nome dele é Wash. Wash e Kiwi. Ok, tenho pacientes, tenho médicos e aí mostro. Então, não tem muito o que fazer, né? Então, vamos lá. Make main. Bora lá. É o second aqui. Esses erros são fantásticos. Você não acha nem por onde começar, né? É alguma coisa nos mapas. Doctor. Você passou o nome na hora que eu esse doutor aí? O doutor tal, recebeu paciente tal. Você passou o nome, mas nessa linha que é porque esses breguetes não tem construtor default, bota uma aposta. Mas é estranho, né? Porque você já tá passando o nome. Mas é porque eu teria que usar um outro conceitozinho de in place, né? Que você pega o mesmo objeto, não cria e depois atribui. Vamos aqui. Vamos aqui, patient. Bora aqui, amigão. E o erro? O erro que... não, 2 com Second. Será que é isso? Médico. É para baixo. Não tenho a referência para o paciente constante. Você está passando a referência. Tá. Por isso que eu amo C++. O alto ele já tá pegando já, né? É porque... Por que é que eu não consigo? Cadê o paciente H? Maldito, sai daqui, sai. Aí no alto tem que voltar para o erro parcial. Não.
Outro dia vocês me lembrem só de falar da maldição do conche, tá certo? Você falou há um tempo atrás que nos projetos era bom declarar tudo que era constante e que não era. Mas assim, é outra coisa. Existe uma coisa chamada maldição do conche. Que quando eu coloco conste aqui, eu tenho que dizer quais dos métodos, por exemplo, da classe doutor são constantes. Porque, assim, tentando falar bem de forma rápida, é o seguinte: você está declarando um método e você está dizendo que esse doutor é constante. A pergunta é: como é que o compilador vai saber quais métodos ele pode e não pode invocar do doutor? Você precisa dizer, se você começar a usar conche, você vai precisar dizer o seguinte: olha, esse método ADD paciente não é constante, porque ele altera o doutor. Esse método remover paciente não é constante, porque ele altera o doutor. Mas esse método getName, ele é constante. Por isso que está aparecendo esse conche bem aqui. Porque ele não altera o doutor. A questão é que quando você começa a colocar conche, você sai puxando conche em 1 milhão de lugares. E alguns métodos do mapa trabalham com constantes, outros não trabalham. Então mas tem... Para você dizer que não é constante, basta não declarar que é constante. Basta não declarar. Por que é que ele está dizendo que eu não consigo imprimir um paciente? Eu acho que é porque esse paciente que está passando agora é a cópia, não é mais a... Mas onde? Qual é a linha? Ele está dizendo que eu não consigo imprimir um doutor e não consigo imprimir um paciente. Por quê? Volta a pôr a referência e põe uma referência. Pitombas. Olha o que ele está rodando aqui, ó. Ele não está... Cadê o Makefile aqui? Por que ele não está... é porque eu estou chamando make main. Aí ele tenta compilar a main, era para dar só o make. Agora eu vou gravar, né? Aí mexer outras coisas agora. Que ódio. Bora lá voltar. Agora a gente achou os erros de verdade, né? Antes era só porque eu estava compilando a coisa errada. Mas tudo bem. Aqui ele está dizendo que o doutor é privado. Onde é que eu estou? Paciente. Paciente. Fonte CPP. 23. Isso é assim de ser friend em algum canto aí, né? Mas ele já é. Tá. É porque na hora que eu mudei, eles ficaram com nomes diferentes. Ele não é o mesmo método. Então, porque tira o conciliar do nome. Não, mas não tem problema não. Essa maldição redundante aqui é que é um saco. Por isso que é melhor você fazer tudo num pacote só, num arquivo só. Depois que tiver tudo perfeito, quando você for mandar para produção, aí você separa, porque... Devia ter gravado ele dizendo isso, né? Devia ter gravado dizendo isso, que é bom fazer tudo num arquivo só, num pacote só. Assim, o mais simples... É porque, quando assim, a gente está trabalhando com o VS Code, ele não está configurado para fazer esse tipo de coisa, né? Você vai fazer isso, o Eclipse é melhor, o Qt Creator é melhor, mas por que a opção do VS Code? Porque trabalhar na mão um pouquinho ajuda, entendeu? Pelo menos para você entender como é que as coisas funcionam. Então, o trabalho braçal de vez em quando compensa. Era só o make man, o maldito make man. Vamos lá. Ponto barra main. Eu tenho que fazer agora? Inserir meus amigos, né? Acho que eu não copiei, não. Ué, tô mostrando nada.
Eu coloquei o show aqui. Sim, se OP for igual a show. Vamos colocar aqui um outro else. Se não, se out, comando inválido. Isso aqui é sempre bom de ter. Se isso, se não, se isso. Se não, se isso. Se não, avise que deu pau. Enquanto for verdade, pegue a linha. Se a linha for end, retorne. Se não, processe a linha. Volta e pega a linha. Tudo bem. Vamos ver agora o que é que a gente está errando. Make ponto barra main. Não é add patch. Por que que ele não entrou aqui? Ah, tá. SS começou vazio, ó. SS começou vazio. Ok. Médicos nenhum, pacientes todos esses, né? Vamos só dar um espaçozinho aqui. Round 3. Fight! Tcham. Cadê os pacientes? Cadê os médicos? Médico, cai dentro, médico. Cai dentro. Hora do show. Ok, tem os pacientes e tem os médicos. Costuremos. Costuremos. Porque eu tava lembrando, na aula passada, a gente tava falando do Zumbis em Brasília. E aí cada um tava dizendo qual era o seu bordão preferido do... Vocês já assistiram a animação Zumbis em Brasília, né? Eu só fui assistir depois que acabaram as eleições, né? Eu quase morro de rir toda vez que eu escutava democraticamente. Era o meu preferido, né? Adorava. Ou então, como é que eles diziam? Morra, zumbi... Como é? Vagabundo. Melhor de tudo. Bora! Costurar. Para costurar, eu costuro quem com quem? Costuro o médico com uma lista de pacientes. Costuro o médico com a lista de pacientes. Então, a primeira coisa que eu tenho é o médico. SS para médico. Então, em string pack. Enquanto eu conseguir tirar pacientes, ok. O que é que eu faço agora? Primeiro, de onde é que eu acho o médico? Acho que é só chamar o repositório. Eu tenho que caçar o meu médico, né? Então, bora caçar meu médico. Então, bora caçar meu médico. Quem é o meu médico? É o find médico pelo nome. Primeiro eu tenho que saber se ele existe, né? Nem sei se meu médico existe. Dá um find. Então, repositório de médico, ponto find, qual é o nome dele? Med name. Então, a gente faz isso. Se esse cabinha não existir, rmed.end. Se ele não existir, então se eu. O que é que eu faço se ele não existir? Não é só se ele for diferente do fim. Se ele não existir, como é que eu faço?
Não, eu tenho que... Não tem médico. Não vou emitir mensagem de erro nenhuma, então eu posso só avisar se áudico, médico não existe. E aí eu dou um return, né? Não tenho o que fazer, já que não existe médico com esse nome. Não tenho o que fazer. Se não existe médico com esse nome. Não é RMed, é RDoc. Caramba, esse negócio de fazer português e inglês mata a gente, né? RDoc. Médico não existe. Ok. Se o médico existe, agora eu vou adicionar os pacientes nesse médico. Como é que eu adiciono os pacientes nesse médico? Se eu quiser uma referência para o médico, como é que eu salvo essa referência? Uma referência, para não ter que ficar... eu posso fazer tanto como uma referência, né? Doctor, como um ponteiro, como eu posso fazer uma referência. Cadê meu médico? IT, second. Isso daqui já salva uma referência para o médico? Sim ou não? Sim. Mas o second é o objeto. Pois é, aí retorna uma referência. Então, quando eu crio essa variável med, eu estou dizendo, ela é um apelido para esse objeto. Ou seja, med e esse objeto têm o mesmo endereço de memória. Só que o nosso médico, o segundo ali, ele não está numa lista de ponteiro, né? Ele tá na Não. Ele é um objeto, entendeu? Aí faz um passo a mais aí, né? Hã? Tem um passo a mais, então. Tipo, ele interpreta que esse objeto... Esse objeto não é referência, então ele pega só o endereço do objeto na referência. Então, a gente diz que med é uma referência para esse objeto. Se você fizer só isso, med vai ser uma referência ou uma cópia? Uma cópia do objeto. Então, se você faz isso e aí você adiciona os elementos aqui, med.add paciente, você não está adicionando no objeto, você está adicionando na cópia. Uma outra forma, ou você faz isso, ou você faz isso. Porque agora você está adicionando no elemento real, que está lá dentro do repositório. Ou você está salvando via endereço ou via referência. Tudo bem? No caso, dos dois jeitos que funcionam, você acessa igual? Acessa igual, é a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. Uma visão via endereço, outra visão via referência. Tudo bem? Eu vou adicionar esse paciente. Qual paciente? Que aí você não leu porque o SS tem que passar para PEC name, passar o PEC. Ó, quem é o paciente que eu vou passar para esse médico? Aquele que você encontrar no PEC name. Tudo bem? Você só sabe o nome do paciente. Eu tenho que pegar esse paciente onde? Onde é que ele está? Dentro do repositório de pacientes. O médico conhece o repositório de pacientes? Não. Para médico, não existe repositório de pacientes. Ele só vive no pequeno mundo dele. Eu só conheço o meu próprio nome e o endereço dos pacientes. Só. Para ele não existe repositório de médicos, não existe repositório de pacientes, não existe democraticamente, não existe nada. Só existe aquilo que ele conhece, que são os atributos dele ou aquilo que foi passado por parâmetro nos métodos. Então, na verdade, vai ter que verificar se o paciente existe antes de adicionar? Exato. Então eu tenho que caçar meu paciente. Cadê meu paciente? Repositório de pacientes. rpat.find. A vantagem de trabalhar com repositório ao invés de mapa é que o repositório já lida com esse lance de buscar, retornar exceção e etc. Então, se eu estivesse utilizando aquela classe repositório, bastaria fazer aqui um rpat.getPacName, que ele procura, se não existir, ele já lança a exceção. Aqui eu tenho que fazer o que? Trabalhando com mapa. Tenho que caçar meu amigo, né? Alto.
ITPAC é quem? É rpat.find de PAC name. Se ITPAT for igual a rpat.end, aí o que é que eu digo? Paciente não existe. Cout paciente quem? PAC name. Oi. Eu tenho que fazer outra verificação, né? Para ver se o paciente já foi adicionado. Não, mas isso o médico faz. Não, Médico. não é nada. Tudo bem? Só que olha aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou dar o return, porque pode ser que esse paciente não exista, mas os outros existam. Eu posso ter uma lista gigante de pacientes. Não estou adicionando em lote. Então, se um não existir, eu só não adiciono esse. Então, eu vou fazer assim. Se for igual a end, eu aviso que não existe. Se não, eu adiciono. Adiciono quem? Eu preciso do endereço do paciente, na verdade? Então é itpat. It é ponteiro. Ponto. Second, isso daqui me dá o paciente, porque o meu repositório é de pacientes, não é de ponteiros. Como é que eu pego o endereço desse negócio? E comercial. Acabou? Pronto, né? E aí ele volta para o próximo paciente, vai para o próximo paciente, vai para o próximo paciente. No caso aqui, eliminar é a mesma coisa. Vejo se o médico existe. Se existir, para cada um dos pacientes, vejo se o paciente... eu não preciso nem verificar se o paciente existe, porque o médico já verifica pelo nome, né? Verifique se o médico existe e passa os pacientes para ele. Ok? Vamos ver, vamos testar isso aqui, né? Thay, né? Costure, Alice, não, é doutora, né? Doutora Zíbia, tem o Edson e o Bruno. Thay. O doutor Washington tem a Alice e o Edson. O Washington tem a Alice e o Edson. E Thay. E a doutora Kiwi. Eu vou errar de propósito. Kiwi tem o Jonathan. Ele já vai dar erro de cara, né? Kiwi tem o Zeca, a Alice, o Edson e o Bruno. Eu sei, mas eu quero que... Aí eu quero que ele erre nos nomes. Então, bora nós. A gente ir pra casa, que eu não aguento mais. Make. Ui. Vem. Ok, tá aqui, ó, certinho. Alice e Edson, que eram os dois que existiam. O Osh tem Alice e Edson também. Zíbia tem Edson e Bruno. E aqui a costura reversa, né? Edson está nos 3 médicos. Zíbia, Washington e Kiwi. Assim, faltou só um breguecinho de nada. Como é que a gente faz o RM paciente? Não apenas o descosturar, né? Que a gente teria o untie, que a gente passa o médico e a lista de pacientes que vão sair, né? PAC, seria descostura. Aqui a gente poderia fazer o RM paciente. Como é que eu removo um paciente? O que é que eu tenho que fazer para remover um paciente? Não, peraí. O que é que eu tenho que remover? Como é que eu removo um paciente? Olha na lista procura na lista do médico. Cada médico. Pega para cada médico desse paciente.
desse paciente, porque começa nos médicos, né? Médico.rmpac, o paciente, e aí depois é que eu posso fazer o tirar do repositório. Rpaciente.erase o paciente, ok? Descosturo todo mundo, removo o paciente. A mesma coisa a gente faria para o rmdoc. Rmdoc faz o quê? Ai, meu Deus. Para cada paciente desse médico.rmpac paciente, e aí no final rdoc.erase do doutor. Tudo bem? Amanhã eu faço a chamada, eu vou colocar esse código no repositório, estudem, finalizem ele, certo? Vocês podem juntar tudo de novo, porque está tudo separado, e fazer separado é uma bodega, mas estudem ele, façam isso daqui pelo menos uma vez, tudo bem? Amanhã a gente vai fazer o processo de mensagens, onde pacientes podem mandar mensagens para os seus médicos e médicos podem mandar mensagens para os seus pacientes. A gente vai ter que transformar os repositórios em repositório de ponteiro para poder fazer polimorfismo de classe, ok? Então, se vocês puderem, já de hoje para amanhã, dar uma olhadinha e assentar no juízo o que foi que a gente fez, vai ajudar uma carrada, ok? Vamos em paz.